Olá, queridos! Estamos felizes que estamos começando o mês de outubro nos nossos estudos aqui e nós vamos esse mês estudar juntos o livro de Filipenses. Com certeza você vai ser muito abençoado e vai crescer, vai conhecer as verdades de Deus nessa carta tão linda, tão maravilhosa de Paulo. E eu sei que a gente vai junto estudar esse livro. Então, o nosso quebra-gelo dessa semana vai ser um pouquinho diferente. Vai ser uma pesquisa bíblica. É uma pesquisa para você preparar com antecedência em casa, enquanto você se prepara para a célula, né? Então, eu queria deixar com você algumas perguntas do nosso estudo. Então, lá vai a primeira pergunta. Olha só, por que Paulo escreveu essa carta? Qual era o propósito dessa carta? Então, faça uma pesquisa, estude uma Bíblia de estudo, converse com alguém que sabe um pouquinho mais e dê a sua opinião a respeito dessa nossa pergunta aqui. Segundo, Paulo revela os sentimentos sobre os filipenses, é a nossa segunda pergunta. Isso está nos versos 3 a 8. Então ele fala de gratidão, de alegria pela cooperação deles, de saudades, de uma profunda afeição. Quais seriam os seus sentimentos sobre as pessoas do seu grupo de célula? Vai lá, compartilha aí qual é a primeira palavra que vem no seu coração quando você pensa nas pessoas da sua célula. Será que você está com saudade da sua célula presencial? Agora vamos para a nossa reflexão e aí eu quero deixar o título de hoje. O título de hoje é o capítulo 1 de Filipenses e é Pois para mim o viver é Cristo. Então, para mim o viver é Cristo é o nosso título então do primeiro estudo e vamos ver então a reflexão aqui. Nossa dica é estude e leia o capítulo 1 em casa, antes de participar da célula. Isso é muito importante. E se você é um líder que está me assistindo, por favor, mande recado no seu grupo, no WhatsApp, para todo mundo da célula, para que todo mundo realmente leia o capítulo 1, porque ele vai se preparar, vai participar muito melhor da célula e vai ser muito mais abençoado, né? Vamos lá para o nosso primeiro capítulo e eu dividi esse capítulo em 3 grandes assuntos, né? Além dessa nota introdutória que a gente já falou no nosso quebra-gelo, no nosso início. Mas vamos ver aqui o que é que Paulo escreve a respeito de 3 assuntos bem importantes. O primeiro assunto é o sofrimento, o segundo, a pregação do evangelho e o terceiro é sobre a morte. Vamos ver lá sobre sofrimento. O que é que estava acontecendo aqui nesse contexto todo que Paulo está vivendo? Paulo aparentemente está preso, ao escrever essa carta. Então ele está vivendo um período de sofrimento na sua vida. Mas é muito interessante que a própria prisão de Paulo trouxe uma expansão do evangelho. Então veja uma coisa importante que eu quero deixar com você. O sofrimento não limita a expansão do evangelho. Ao contrário, Deus usa do sofrimento para ministrar através dele nas nossas vidas e as vidas que estão ao nosso redor. Então, uma coisa muito interessante que a gente ouve sobre a China é que os irmãos de lá não pedem para que a perseguição termine. Não, eles pedem para que a palavra continue sendo pregada, para que a palavra alcance os corações. O que mais a gente tem percebido é que quanto mais conforto a gente tem, quanto mais vida boa a gente tem, menos a palavra é ministrada. Sabe por quê? Porque as pessoas entram nas zonas de conforto, porque as pessoas sentem que não precisam de Deus. Então o que a gente tem visto é a sociedade ocidental alcançando um lugar, um lugar de conforto, de bem-estar, e quanto maior o bem-estar, mais rejeição você tem ao evangelho. Já pensou sobre isso? Então, sofrimento é um momento de levar a palavra de Deus. O segundo aspecto é a oposição ao evangelho. Nos versículos 27 a 30, Paulo percebe que tem sido perseguido, que tem sido questionado a respeito disso, a respeito do evangelho. Então, o que a gente percebe aqui é Paulo, na verdade, se regozijando mesmo no meio do sofrimento. E aí ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim: não apenas crer, mas sofrer por Cristo.
Isso era um privilégio para Paulo. O fato de ser considerado digno de estar sofrendo por Jesus, pela causa do Evangelho. E o que isso significa para você? O que significa essa pequena parte aqui da frase toda, né? Não apenas crer, mas sofrer por Cristo. O que é isso para você? O próximo aspecto é a pregação. E aí eu quero colocar aqui a questão dos versos 14 ao verso 18, que são os motivos pelos quais se prega o Evangelho. Claro que a motivação de Paulo ao pregar o Evangelho é que Jesus seja glorificado, é que haja grande salvação, né? Mas ele coloca aqui que há muitas pessoas que estão pregando este Evangelho, na verdade, de maneira errada, se vangloriando de uma forma indevida, não exaltando a Cristo, mas muitas vezes querendo ser o destaque dessa pregação. Isso a gente vê muito na internet hoje, né? Você vê pessoas que, na verdade, mais querem aparecer do que deixar Cristo aparecer, né? Na verdade, isso a gente está vendo comum, né, nos nossos dias. Mas Paulo revela que podem ser justos ou verdadeiros os motivos pelos quais as pessoas estão pregando, mas também podem ser escusos, podem ser egoístas, né? Pode ser por buscar um destaque, um lugar de honra, um lugar de glória. E isso é triste, mas é verdadeiro. Então, responda para mim, por quais motivos você tem pregado o Evangelho? Vamos para a última questão deste primeiro capítulo, que é a morte. Então, o que a gente vê aqui é Paulo tocando nesse assunto, né? Falou sobre sofrimento, falou sobre a pregação do Evangelho mesmo em meio ao sofrimento dele, e agora ele vai falar sobre a morte. Então, nos versículos 19 e 20, o que a gente tem é o pedido de Paulo aos filipenses que continuassem orando com ele pelo livramento da prisão. Muitas dessas prisões terminavam em morte no Império Romano. Então ele pede um livramento de Deus. Então aparentemente essa não foi, né? Então a última prisão de Paulo que levou ele à morte. Essa foi a primeira das prisões. Então o que a gente vê é que ele está pedindo por oração, né? Por livramento de Deus. Segundo, a gente vê dentro dessa questão aqui, no versículo 22 ao 26, é que ele deseja viver para ver o fruto do trabalho dele, para ver Deus ser glorificado, para ver as pessoas crescendo, né? Através do Evangelho, então ele quer desfrutar ainda, né, do ministério dele. E aí é que você tem aquela famosa frase, né, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na verdade ele sente angústia, porque morrendo ele estaria com o Senhor, um lugar muito melhor, um lugar de descanso, um lugar da presença de Deus. Mas ao mesmo tempo, o viver para ele, né, é importante porque nesse viver ele consegue desfrutar do que Deus está fazendo na vida dos amados, né, da quem ele ama. Então, o dilema de Paulo era porque desejava estar com o Senhor e ao mesmo tempo desejava ver o crescimento espiritual dos irmãos. E aqui eu quero deixar então a última pergunta então a respeito da morte. Como a sua relação com Cristo interfere na forma como você enfrenta a morte? Ao longo desses meses que nós estamos passando pela pandemia, a gente tem tocado nesse assunto de morte, né? Porque muitos de nós nos deparamos com situações como essa. Perdemos pessoas que a gente ama, né? Eu mesmo perdi um tio com Covid e a gente acaba se deparando com como é que eu enfrento a morte, como é que as pessoas têm enfrentado essa questão. Então, como é que você
pensa como é que você enfrenta a morte quando você tem o Senhor na sua vida? Responde pra gente. E agora nós chegamos ao momento da aplicação desse primeiro capítulo, né? E a gente percebe então que esse é um capítulo que tem orações importantes de Paulo. E logo no início dele, né, ele começa falando sobre isso, como ele ora. E aí eu queria deixar para você o que é que Paulo orou. Você vai ter que dar uma pesquisadinha, vai ter que dar uma relida no capítulo, vai ter que dar uma marcada ali onde você vai encontrar essas orações de Paulo, mas vou deixar a primeira dica, né? Tem um momento onde a gente tem uma oração de gratidão. Ele agradece a vida dos queridos irmãos de Filipe, né? E aí eu gostaria que no final a gente pudesse orar da mesma forma que Paulo orou pelos irmãos, que você pudesse orar com a sua célula da mesma forma que Paulo orou. Orar a palavra de Deus é poderoso. Quando você ora as orações que já estão na palavra de Deus, você tem a certeza da resposta do Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado ao aprender como orar com Paulo e praticar isso junto com a sua célula. Então vamos lá, que esse é o final da nossa aplicação. Vamos para os nossos avisos. Nós estamos então agora com 2 cultos aqui na Ina Centro e no campus da Zona Sul, às 8h30 da manhã e às 10h30 da manhã. Então separe esse tempo para estar com a gente. É muito importante que você saiba que entre um culto e outro, nós temos uma higienização de todo o local, então você pode vir seguro, porque o local no culto das 10, né, está completamente limpo e preparado segundo as normas, as exigências da Secretaria de Saúde. Então venha tranquilo e participe conosco dos nossos cultos presenciais, mas também online, se você não pode, né, precisa estar com as crianças ou é alguém do grupo de risco, então participa online com a gente, abençoa esse tempo, manda para os amigos e realmente creia que Deus está movendo mesmo quando você está aí na sua casa, né? Então, siga a gente nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, o nosso campus Zona Sul, o nosso campus Cambé. Logo nós estaremos começando o nosso campus Ibiporã e você também vai poder seguir junto com a gente. Então, fica junto aí e participa junto para você saber de todas as nossas atualizações, novas coisas que nós estamos preparando, estão sempre na nossa mídia, né? E também o Ina Kids, às 17 horas, nós temos o culto preparado especialmente para as crianças, pastor Wagner e pastora Simone, com louvor, com adoração, com dinâmicas, com uma palavra contextualizada que vai abençoar muito as nossas crianças. Você, papai e mamãe responsável, participa junto e recebe a palavra naquele momento também, né? E também a nossa sexta-feira segue forte e firme, nós continuamos abençoando a cidade, continuamos servindo a cidade com a cesta básica para a cidade também e também com os itens que são necessários, que são comidas e verduras, para que a gente possa servir, né, um abrigo aqui da cidade que a gente tem abençoado durante todo esse tempo da pandemia, além das cestas destinadas às famílias que precisam da nossa ajuda nesse tempo, né, de necessidade. E as nossas reuniões de adoração e intercessão, ao meio-dia, na quarta-feira, do meio-dia às 2, elas estão abertas para todo mundo participar. Então, se você tem um tempinho no seu horário de almoço, vem com a gente, nós jejuamos e oramos juntos na quarta-feira, do meio-dia às 2, e às 18h30, o nosso culto de intercessão, né, nossa reunião de oração de 1 hora está também aberta para você participar. Lembrando que se nós enchemos todo o local, né, que tem uma restrição quanto ao número de pessoas, nós vamos fechar as portas, então chega cedo, participa conosco, venha orar juntos, porque tem sido um tempo precioso, cheio da presença de Deus.